Oi gente, eu sou a Miriam. Hoje eu vim abrir meu coração com vocês sobre um assunto bem sensível pra mim, que é a saúde da minha filha Elis, mas tem coisa que precisa ser falada, né? Então bora! Então meu povo, pra quem chegou de paraquedas aqui nesse vídeo, seja muito bem-vindo ao meu canal. E o primeiro vídeo que eu fiz aqui nesse canal foi um vídeo onde estava grávida de 35, eu acho. Eram 30 e poucas semanas de gestação da Elis. E eu conto um pouco pra vocês como que foi o processo do diagnóstico dela. Então, se você não viu nenhum vídeo meu ainda, talvez você não entenda sobre o que se trata esse vídeo. Tem a playlist toda aqui com a história da Elis, minha filha mais nova, que tem a anomalia de Ebstein. E eu conto todo esse processo aqui, né? Como que foi descobrir, como que aconteceu tudo. E, gente, a verdade é que Elis está doente. Elis está doente e pior, Elis e Matheus estão doentes. Os dois estão aí, febre, gripe, tosse e tudo isso, e não tá fácil, sabe? Eu tô gravando vlog essa semana do que eu consigo, porque tá bem difícil essa semana, e eu vou contar um pouco pra vocês o que tem rolado aí, mas eu falei desse primeiro vídeo que eu fiz, porque nesse vídeo eu ainda não sabia o que ia acontecer, como seria o fim, né, dessa história toda da Elis. E graças a Deus até hoje eu não sei o fim porque não terminou, né? Ela não morreu na minha barriga, ela resistiu ao parto, ela resistiu a 3 cirurgias, né? A pequena é muito guerreira, lutou e tá aqui com a gente hoje. Só que é muito complicado para um pai e para uma mãe que passaram por uma situação dessas, quando vem situações de doença depois disso, né? Então eu quero abrir o meu coração sobre pensamentos que me vieram essa semana e compartilhar algumas coisas com vocês nesse sentido, porque eu sinto falta de ter pessoas vulneráveis na internet falando desses assuntos. E eu não culpo as pessoas que não fazem isso, porque são coisas sensíveis, né? Aqui você acaba abrindo coisas e você ouve o que você quer, o que você não quer. Enfim, a gente tá aqui pra isso e não é todo mundo que tá bem pra falar. E tá tudo bem, né? Só que assim, já faz um tempo que a Elis vem com uma tosse muito persistente, né? Melhora, piora. Teve um vlog nesses tempos onde o Thiago ele foi viajar e a tosse dela ficou muito esquisita e eu tive que levar ela pro hospital. Porém, eu tive que levar ela pro hospital privado porque eu não consegui contato pela linha do SNS, que é do hospital público, então eu acabei levando ela pro hospital privado. Lá eles fizeram o que eles podiam, mas eles não tinham acesso a várias informações dela, então não resolveu muita coisa, assim, viram que ela tava bem, que não era nada, tipo pneumonia, coisa assim, mas que, assim, eles sempre me mandam pra casa assim, olha, mas fica de olho, se você vê que ela não melhora, traz ela de volta e tal, então nunca me liberam pra casa em paz. Eles sempre, olha, fica de olho, eu não tô garantindo nada, por enquanto, pelo que eu vi, ela tá ok, mas o caso dela é muito grave e tal. E, enfim, né, ela foi há 2 semanas atrás pra esse hospital, eu vim pra casa e acabou que ela não melhorou, e essa semana ela ficou bem mal. A tosse piorou e ela começou a ter febre, e ela já é um bebê mais roxinho, né, pela condição cardíaca que ela tem, ela já tem menos oxigênio no sangue, isso já faz com que ela seja um bebê um pouco mais cianótico, né, que eles chamam. Só que essa semana, de repente, eu olhei e a mão dela e o pé dela estavam um azul escuro, assim, as unhas dela parecia que ela tinha pintado a unha. Assim, eu falei, Thiago, ela não tá bem. E ela apática, assim, totalmente amuada, chorandinho, só queria colo e ela não é assim. E a gente viu que ela não tava bem. Eu não quero me estender demais nessa história, porque eu tenho tudo em vlog aqui pra vocês, né? Mas eu liguei pro médico dela, consegui falar diretamente com ele. Quando eu falei 2 palavras, ele me falou, para o que você tá fazendo e traz ela aqui. E a gente teve que sair correndo, foi com ela pro hospital, ela fez um monte de exames, ficou naquela. Viram que ela tá com uma amidalite viral, que tá bem feia, assim, a garganta com pus, essas coisas todas. Mas graças a Deus não era bacteriana, não era gripe A, fizeram alguns testezinhos, não era nada que foi pro pulmão, ela fez raio-x também. E veio pra casa,
Mas ela não tá muito bem. Assim, ela tá muito melhor, tá? Tá bem melhor. Eles passaram um tratamento pra ela, que ela tá fazendo, ela tá bem melhor, mas ainda tem picos de febre. E o Matheus, nesses dias também me ligaram lá da escola, que ele tava com febre. E ele não tem muitos sintomas, só tem febre. Enfim, tudo isso pra contar que nós estamos passando por uma semana difícil. E nessas semanas difíceis, gente, pra pais, eu não coloco a gente nessa caixa de pais atípicos, porque eu não sei se nós somos bem dessa caixa, né? Mas colocando assim, pra pais atípicos, é muito complicado esse tipo de coisa, né? Porque muito facilmente a gente fica em um estado de alerta gigantesco. Gente, eu tô num cansaço que eu não sei explicar pra vocês. Eu dormi bem essa noite, dormi a noite toda. É como se eu não tivesse dormido. Eu tô num cansaço, numa exaustão mental, física. Não tô rendendo nada, minha casa tá uma bagunça. Hoje nem almoço eu fiz, o Thiago fez, graças a Deus, né? Mas eu tô numa exaustão que vocês não têm ideia, né? Tive que passar uma base no rosto pra vir aqui falar com vocês, porque as olheiras estão assim, como se eu tivesse 5 noites sem dormir. Isso não é verdade. Tenho conseguido dormir, tá? Só que esse estado leva a gente a muitos questionamentos. E eu li, na verdade, uma vez, uma pessoa que falava assim: quando você tá cansado, nunca é uma boa altura de você tirar conclusões, porque você tá cansado. Isso é muito real. Porque nessa hora você se sente a pior mãe do mundo, você fica nessa, se eu fico muito preocupada, se eu fico levando ela no médico o tempo inteiro, eu tô sendo desesperada. Se eu não faço nada, eu tô sendo negligente. E eu fico determinando quem eu sou o tempo inteiro. Não, eu sou a mãe desesperada. Se eu levo, eu sou a mãe desesperada. Se eu não levo, eu sou a mãe negligente. E a gente fica tentando se jogar numas caixas assim, e nos rótulos que não cabem. Porque são situações que não definem o todo que nós somos, né? E a gente vive querendo tirar conclusões sobre nós mesmos, né? Eu sou assim mesmo, eu nunca vou descansar mesmo, essa é a minha realidade agora. E quando na verdade a primeira coisa que eu quero deixar aqui é que cansado, a gente não deve tirar conclusões sobre nada. Descansa, deixa a situação passar. Depois de fora você olha e vê que lição você tira daquilo. Você olha e você se analisa e vê o que você pode melhorar. Depois, não no meio do furacão. Não no meio do furacão. Mas a nossa mente faz isso o tempo todo, né? E domingo passado, quando ele já não estava muito bem, eu conversei com uma pessoa muito querida da nossa igreja, inclusive. Beijo, Cris. Te amo muito, teu apoio pra mim é muito importante. E essa amiga minha, ela passou por uma situação um pouco parecida com a minha. Quando ela estava grávida, a filha dela também teve um diagnóstico grave. E hoje a filha dela já tem 12 anos. E assim, né, a filha dela, quando nasceu, ela não tinha aquele diagnóstico que os médicos tinham dado. Foi um milagre incrível, assim, na vida dela. E o que eu quero abrir o meu coração, que talvez muitos pais, né, numa situação parecida, se identifiquem, é que nessas horas tem uma voz que vem na nossa cabeça, e a gente sabe de quem que é essa voz, e que traz pensamentos assim: nossa, que bonito, né? Tá aí, contando o testemunho da filha, pregando na internet, indo em igreja para dar o testemunho do milagre. E a primeira tosse da menina tá aí desesperada. Tem uma voz que fala assim: viu? O milagre não foi completo, né? Tinha que ficar aí, ó. Agora a coisa tá grave, a coisa tá feia. E você aí achando que tava tudo bem. Vem a voz que ela tenta desvalorizar, tenta tirar de nós a nossa história, tenta distorcer a situação de uma forma muito grave, no sentido de que eu essa semana tive alguns pensamentos que colocavam em xeque o milagre que a Elis viveu, né? O poder de Deus na história dela. E eu venho falar isso aqui pra vocês, não com orgulho e nem com vergonha. Acho que essas coisas acontecem. Deus, o nosso Criador, nos fez seres pensantes e questionadores, e Ele não se ofende com as nossas perguntas pra Ele. Eu perguntei várias vezes assim: Deus, vai ser pra sempre assim, esse alerta, esses pensamentos de um milagre incompleto. Que milagre é esse? Que milagre é esse que na verdade não é? Esses pensamentos me vieram essa semana, gente.
São pensamentos muito complicados da gente lidar. E eu conversando com essa amiga, ela falou assim, olha, já são 12 anos que volta e meia esses pensamentos, eles me visitam. É uma gripe que a minha filha tem. E eu fico pensando se não é nenhuma síndrome, se não é nada, se é algo que a gente achou a vida inteira que ela não tivesse, de repente agora ela tem. E então eu sei que eu não tô sozinha nesse barco. Só que a gente sabe de quem é essa voz. A gente sabe quem lança esses pensamentos pra nós. E não é de Deus. Não é de Deus. É usando o nosso cansaço, é levando a gente à exaustão física e mental. Mas sobre a Elis, sobre o caso dela, eu, graças a Deus, tem pessoas que me lembram disso o tempo inteiro. Meu marido é muito parceiro e eu conversei muito com ele sobre isso essa semana. E, cara, é um milagre ela estar viva. É um milagre essa menina estar viva, né? Primeira conversa que nós tivemos com os médicos, eu conto pra vocês aqui, que a médica sentou na minha frente, ela contou, sei lá, 6 jeitos que a Elis não ia sobreviver, né? E ela sobreviveu. Eu já contei pra vocês da vez que a médica veio contar pra gente que eles achavam que ela não saía da mesa de cirurgia. E ela saiu. E então o milagre era a vida dela. A vida dela. Esse é um milagre, esse é o testemunho. Uma menina com uma condição tão grave estar viva. E sim, ela não foi curada da doença que ela tem. Ainda não. Ainda não. Eu sei que Deus pode fazer. Não sei quando Ele vai. Não sei se vai fazer aqui nessa terra. Ou quando estivermos todos lá com o Senhor. Mas a verdade é que ela viveu mesmo com essa condição que ela tem. E ela sobrevive todos os dias tendo um lado do coração totalmente disfuncional. Sobrevivendo só com o lado esquerdo do coração dela. E isso, meus amigos, já é milagre suficiente. Ela estar viva, estar com a gente, estar na nossa família, já é milagre suficiente. E nada do que ela tiver agora, nenhuma febre, nada vai tirar isso. Nada vai tirar o poder desse milagre. Nada vai tirar essa história dela. Nada desabona tudo que Deus já fez na vida dela. Nada diminui tudo que Deus já fez na vida dela. Então, esses pensamentos eles vêm e eu tenho conseguido combater dessa forma, falando, graças a Deus ela tá viva, todas as crianças têm febre, ficam doentes, tudo isso acontece. E sim, a gente tá num estado de alerta, mas, sabe, Deus tá com a gente nesse momento. A Bíblia não fala que a gente não passaria por essas coisas, ela fala assim que quando a gente passar pelo fogo, quando a gente passar pela água, Deus vai estar com a gente. Não fala que a gente não vai passar. Quando eu passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Isso não é eu não vou passar. Tu me livrarás de todos os vales. Não é isso. Né? Então, você que está com uma situação que facilmente você coloca em xeque o que Deus já fez por você, lembra desse vídeo. O futuro não muda o passado, né? E Deus já fez aquilo. E o que vai acontecer a partir de agora é uma nova história, são outras coisas, né? E assim, gente, as perguntas de por que Deus permite a minha filha ter isso, por que Deus deixou ela nascer com essa doença, isso são coisas que eu perguntei muito pra Deus, que eu questionei muito a Deus, eu briguei muito com Deus, até encontrar nele uma resposta que me satisfizesse, e eu o encontrei. Eu não vou abrir isso aqui, não vou contar pra vocês aqui. Quem tem curiosidade de saber, me chama, a gente conversa, eu abro pra você, mas eu não quero expor isso aqui nesse vídeo publicamente, porque é uma coisa que eu não estou aberta a opiniões. Eu estou satisfeita com as respostas que eu tive em Deus sobre isso, sobre o porquê que minha filha tem o que ela tem, enfim, eu estou satisfeita. Isso não abala mais a minha fé. Isso não me faz mais questionar o poder e o amor de Deus e a justiça de Deus. Eu tô totalmente ok com isso, tá? Então isso não é uma coisa que eu sou aberta a opiniões alheias. E se você quiser saber o que eu encontrei aí pra me responder essas perguntas, me chama pra um café, vamos conversar, me chama em um direct aí do Insta, me chama no WhatsApp. Vou ter todo o prazer de contar pra você, tá? Mas eu só não quero abrir isso aqui por esse motivo. Mas você, pai, mãe, que nem eu, em tempos de exaustão e cansaço, jogam essas perguntas e questionam rapidamente o poder de Deus, a onipotência de Deus,
Fica aí esse pensamento, não tire as suas conclusões no tempo de cansaço e não coloque em xeque aquilo que Deus já fez. Ele pode fazer muito mais, mas aquilo que Ele já fez, não deixe ninguém roubar de você, não deixe nenhum pensamento tirar de você, né? É isso. Tô abrindo o meu coração aqui, enquanto eu ainda tô no meio do furacão, tá? As crianças ainda não estão melhores, nesse momento elas estão na soneca e são as 2 medicadas pra febre. Então, eu tô fazendo isso por quê? O primeiro vídeo que eu fiz nesse canal, como eu estava falando, foi um vídeo que eu não sabia o final que ia ter, mas ao eu expor a minha vulnerabilidade, esse vídeo alcançou muita gente. É um dos vídeos de maior visualização aqui no meu canal. Primeiro porque muita gente veio orar por nós, e eu peço isso de novo, tá? Não estamos aqui numa semana fácil, então ore por nós, todas as orações são muito bem-vindas, ore pelas crianças, pela saúde delas, principalmente a da Elis. Olhe por ela, assim, pra ser bem sincera, acho que não é nada grave, né? Tanto que ela tá em casa, ela tá devagarinho respondendo a esse tratamento que nós estamos fazendo. Então ore por nós sim, e compartilhe esse vídeo com pessoas que também possam orar por nós. Mas eu acho que também tem pessoas em momentos vulneráveis que vêm pra internet e só tem histórias acabadas com um final bonito e elas ainda não chegaram lá e elas não se identificam dessa forma. Então, mano, você que tá passando por uma coisa dessa, tamo junto. Tamo junto, não é fácil e nem vai ser. E é cansativo, mas tamo junto, tá? Eu faço vídeos aqui, eu exponho a nossa família, a nossa vida, eu conto do milagre dela. Não é por isso que eu também não tenho dias difíceis, não é por isso que eu também não tenho os meus questionamentos, não é por isso que eu também não fico vulnerável e com medo e... Cara, uma pessoa normal. E não se sinta culpado se você também se sente assim, tá? É isso, gente. Isso que eu queria simplesmente desligar a câmera e falar, sem muito corte, sem muito nada. Só passei... eu ia vir de pijama igual eu tava, mas aí eu achei que vocês iam ficar com muita dó de mim. Esse vídeo não é pra dar dó de mim, não. Só me arrumei um pouco, qualquer um monte de coisa aqui pra ver se eu disfarço meu real estado. Mas por dentro eu tô de cara lavada, no sentido de que eu tô vulnerável, gente. E é isso. E esses dias fazem parte. E eu queria compartilhar isso com vocês, tá? Vai vir um dia melhor. Eles vão melhorar, logo vai ficar tudo bem. Logo eu continuo compartilhando tudo que tá rolando por aqui, mais um milagre e mais a nossa saga aqui da nossa vida em Portugal, mais perguntas. Mas nesse momento assim que a gente tá. Chegou até aqui no vídeo? Deixa o like. E esse vídeo eu vou pedir pra você compartilhar. Sabe aquela mãe, aquele pai que estão com o bebezinho doente? Sabe aqueles pais atípicos? Sabe aquela família sabe, que já passou pela UTI ou que tá nesse momento? Talvez eles estão precisando ouvir algo de alguém que tá passando por alguma coisa, não por alguém que já tem uma história fechada. Tá? Porque esses dias eles não são fáceis, falam que são dias de neblina, né? E são, porque você não enxerga quase nada além daquela situação ali que você tá vivendo. Então compartilha esse vídeo com pessoas que você acha que precisam ouvir isso. E cara, que Deus nos abençoe, que Deus derrame da sua graça, da sua misericórdia sobre a nossa vida nesse dia de hoje. É o que eu oro por mim e por você que tá precisando disso também. E você é muito bem-vindo aqui ao meu canal. Se você não conhece a história da Elis, como eu falei, tem muitos vídeos aqui que você pode maratonar sobre a história dela, sobre as cirurgias, todos os internamentos. E é isso, minha gente. Que Deus abençoe. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!